Então, galera, quem fala aqui é o professor Carlos Alípio e é mais um prazer trazer essa videoaula para vocês. Nessa videoaula vou trazer para vocês dois tópicos bastante importantes da parte de termologia, que é chamada de termometria e calorimetria, e dentro deles nós iremos resolver algumas questões. Para começar o nosso bate-papo de hoje, vou propor a questão número 1, que diz o seguinte: o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A medida da máxima temperatura foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit? Então observe que é uma questão bem simples e que ela propõe ao aluno uma relação entre duas escalas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Ele quer que você transforme 60 graus Celsius, quanto corresponde 60 graus Celsius, na escala Fahrenheit. E aqui nós temos as alternativas. Vamos à resolução. Primeiro você tem que lembrar que existe uma equação que serve exatamente para converter a temperatura entre as escalas que nós conhecemos, que basicamente são três: a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. No caso da questão, aqui é uma relação entre a escala Celsius e Fahrenheit. Isso quer dizer que a Kelvin não vai entrar. Então vai ficar Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Como a questão está propondo, ela está dando a temperatura na escala Celsius, que é 60. Então no lugar de Tc, coloca 60. Então fica 60 sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. E agora nós teremos que fazer uma operação chamada meios pelos extremos, ou seja, nós vamos multiplicar o 5 vezes o Tf menos 32 e o 60 vezes 9. Lembrando que o 5 vezes Tf menos 32 tem que estar em parênteses, porque o 5 está multiplicando todos os elementos que estão no lado esquerdo. E como o 5 está multiplicando todos os elementos do lado esquerdo, ele está multiplicando o Tf, então vai ficar 5Tf menos 5 vezes 32, ou seja, nós estamos utilizando a operação distributiva nessa parte da questão. Então vai ficar 5Tf menos 5 vezes 32, que vai dar 160, igual a 540. Para continuar a resolução, nós temos que passar o 160, que está negativo, do lado esquerdo para o lado direito. Lembrando que sempre passa com a operação contrária. Se aqui está menos, vai passar para o outro lado como mais. Então 5Tf vai ser igual a 540 mais 160, totalizando 5Tf igual a 700. O 5 está multiplicando, passa dividindo, 700 dividido por 5, 140 graus Fahrenheit, representando a alternativa C. Resposta correta, letra C. Veja que é uma questão bem simples, bem trivial, não tem nada de complicado na sua resolução. A questão número 2 é uma questão que tem um grau de dificuldade um pouco maior, mas ela não é tão difícil assim. Para isso, vamos ler a questão aqui. Um termômetro está graduado numa escala X, tal que 60 graus X corresponde a 100 graus Celsius e menos 40 graus X corresponde a 0. Uma temperatura de 60 graus Celsius corresponde aqui à temperatura lida no termômetro na escala X. Ou seja, calma. Aqui a questão propõe uma escala arbitrária X, que alguém criou, e ele diz que essa escala X ela se corresponde com a escala Celsius. E ele diz que quando é 60 graus na escala X, 60 graus na escala X corresponde a 100 graus na escala Celsius. Quando é menos 40 na escala X, menos 40 corresponde a 0 grau na escala Celsius. Lembrando que 100 é o ponto de ebulição da água e o 0 corresponde ao ponto de fusão da água. E a questão propõe quanto equivale 60 graus Celsius na escala X. Então, para resolver essa questão, nós temos que achar uma equação que relacione a escala X com a escala Celsius. Para isso, eu vou colocar alguns passos para você fazer
que é montar as duas escalas, a escala Celsius e a escala X, e colocar as correspondências entre as escalas. Ele diz que quando na escala X é 60, esse 60 corresponde a 100 na escala Celsius. Quando na escala X é menos 40, esse menos 40 corresponde a 0 na escala Celsius. E para achar uma equação de transformação entre essas escalas, você vai chamar aqui na escala Celsius um ponto arbitrário, você vai chamar TC, e esse TC vai corresponder a uma temperatura Tx na escala X. E vai seguir o seguinte procedimento. Você faz o do meio, o ponto do meio, você chamou aqui de TC, menos o de baixo, que é 0. Então vai ficar TC menos 0, dividido pelo de cima, 100 menos 0. Isso analisando a escala Celsius. O do meio menos o de baixo, numerador, dividido pelo de cima menos o de baixo, denominador. Igual. Do mesmo jeito que você fez na escala Celsius, você vai fazer na escala X. O do meio menos o de baixo, que vai ser Tx menos menos 40, porque a temperatura inferior é negativa, então vai ficar Tx menos menos 40, e o de cima menos o de baixo, que vai ficar 60 menos menos 40. Montada a equação, podemos fazer a regrinha de sinal, jogo rápido aqui, menos por menos mais, menos por menos mais, e fazer as operações básicas. Ficou TC sobre 100, Tx mais 40, 60 mais 40, 100 embaixo também. Como nós temos 100 no denominador do lado esquerdo e 100 no denominador do lado direito, nós podemos cortar, nós podemos simplificar, levando a seguinte equação de relação entre as escalas. TC igual a Tx mais 40. Então, com essa equação, para essa questão, é possível a gente saber quanto é que corresponde 60 graus na escala Celsius na escala X. Só basta agora colocar em TC o valor de 60, que corresponde à temperatura em Celsius, que no caso vai ficar 60 igual a Tx mais 40. O 40 está positivo, passa para o outro lado negativo, para isolar Tx. 60 menos 40, 20. Então a temperatura Tx, que corresponde a 60 graus Celsius, é 20 graus X, alternativa D. Questão bem trivial, bem simples, tem um nível um pouco mais alto, mas também muito tranquila de se resolver. Bem, dando prosseguimento, vou falar um pouquinho agora sobre os processos de propagação de calor. Então nós temos 3 processos de propagação de calor: a condução, a convecção e a radiação ou radiação. O primeiro processo, condução, é um processo que ocorre no qual o calor é transmitido de partícula para partícula. Então, se você tem uma panela metálica e ela está, digamos, exposta ao fogo, essa parte de baixo da panela, se você estiver segurando no cabo aqui da panela, o cabo sendo de metal, com o passar do tempo você vai perceber que o calor que é fornecido aqui embaixo ele vai chegar até a sua mão. Porque o calor ele se propaga de partícula para partícula, de uma partícula para a sua vizinha, até que todo o calor se distribua até chegar à sua mão e provavelmente queimar a sua mão. Então muito cuidado. Por isso que as panelas elas têm que ser fabricadas com cabos ou de plástico ou de madeira, porque são isolantes térmicos, porque senão irá ocorrer o processo da condução térmica. O segundo processo é o processo chamado de convecção. Esse processo ocorre em fluidos, líquidos ou gases, que ele é explicado da seguinte forma. Quando você coloca um fluido, ao receber calor de uma chama, o fluido ele não vai aquecer de maneira igual. Vai ter uma parte que vai aquecer mais rápido do que a outra. Na figura aí da telinha, nós sabemos que o fluido que está aqui mais próximo, ele aquece mais rápido, ou seja, ele vai atingir uma temperatura maior do que o fluido de cima, ou seja, o fluido da parte inferior da chaleira vai
vai estar quente, enquanto o da parte superior vai estar frio. E todo fluido quente, ele se torna menos denso. E tudo que é menos denso tem a tendência de subir. O fluido frio, que é mais denso, tem a tendência de descer. Esse movimento de subida do fluido quente, menos denso, e de descida do fluido frio, mais denso, é chamado exatamente de convecção térmica. Ou seja, a transmissão de calor por movimento de partes de um fluido, né? Um parênteses bem legal para a gente entender o processo de maneira mais prática é pensar que o ar-condicionado, o condicionador de ar, ele tem que ser posicionado na parte superior de uma sala. Porque o ar que sai de dentro do condicionador de ar, do ar-condicionado, ele é frio. E o fluido frio ele é mais denso, tem a tendência de descer. Então, se ele for posicionado em cima, ele vai refrigerar a sala como um todo. Já se ele for colocado embaixo, esse processo vai ser dificultado, porque o fluido frio, que é mais denso, não vai conseguir subir, então não vai refrigerar a sala de maneira homogênea, uniforme, né? Então, muito importante essa questão prática da física. O terceiro e último processo é um processo chamado de radiação ou irradiação, no qual o calor ele é transmitido por meio de ondas eletromagnéticas, que essas ondas não precisam de um meio material para se propagar. Uma observação importante é que tanto a condução como a convecção necessitam de meios materiais para ocorrerem. Perceba que para o calor se propagar, teve que existir a panela, as partículas da panela. Para a convecção ocorrer, teve que existir o fluido. Mas para a radiação ocorrer, o processo de propagação por radiação ou irradiação, não foi preciso nenhum meio material para que ocorresse a radiação. Então, tá aí os três processos, ok? Dando prosseguimento aí, nós temos uma curiosidade, né, uma coisa bem interessante quando você está estudando calorimetria. E quando você entra dentro de calorimetria num conceito chamado de calor específico. E o calor específico é uma propriedade que todo material tem que vai indicar, por exemplo, se você tiver materiais de mesma quantidade de massa, qual desses materiais ele requer mais ou menos energia para aquecer. Ou seja, quem é que aquece mais rápido do que outra substância. E um exemplo bem prático do nosso cotidiano é a questão da água. Por exemplo, em cidades litorâneas, como nós estamos próximos, cidades litorâneas são cidades muito próximas do oceano, do mar, quando o sol irradia durante o dia, o mar ele vai funcionar como um fator de equilíbrio na temperatura, porque a água é uma substância que tem alto calor específico, e toda substância que tem alto calor específico, ela tanto demora a esquentar, quanto demora a resfriar. Isso quer dizer que em cidades litorâneas, as temperaturas não variam em valores extremos. Durante o dia não fica muito quente, e durante a noite também não fica muito frio. Então, em cidades como Natal, cidades que têm mar, então o fator da água ele vai influenciar nos aspectos da manutenção da temperatura do ambiente. Então, como Natal tem muita umidade relativa no ar, essa água ela vai proporcionar um equilíbrio na temperatura, nem deixando a temperatura aumentar muito, nem diminuir muito. Agora, no deserto acontece um processo um pouco diferente. Lá, como tem escassez de água, não tem essa substância que vai regular a temperatura. Por isso que durante o dia, né, as temperaturas nos desertos chegam a valores muito altos, 40, 45 graus. E durante a noite chega a temperaturas muito baixas, 2 graus Celsius, enfim. Exatamente porque lá não tem uma substância que tem alto calor específico. A substância que tem lá, que é a areia e o ar, tem um calor específico muito baixo, implicando dizer que vai esquentar e resfriar muito rápido. Durante o dia ela esquenta muito rápido e durante a noite também
ela vai resfriar muito rápido, chegando a variações de amplitudes térmicas muito altas, né? No caso da praia, voltando para o exemplo da cidade litorânea, para a gente ilustrar essa questão do calor específico, nós podemos citar, por exemplo, durante o dia, a areia da praia e a água. Durante o dia, a areia da praia, como tem um baixo calor específico, quando o sol já está irradiando, rapidamente a areia aquece, porque ela precisa de pouca energia para aquecer. O calor específico dela é muito baixo. Já se você chegar na água, a água está fria, porque ela requer de mais energia para aquecer. Então, durante o dia, a areia está muito quente e a água fria. E durante a noite é o inverso. Como a areia tem baixo calor específico, ela esquenta rápido, mas também resfria rápido. Então, durante a noite, a areia já está bem gelada, porque ela vai resfriar bem rápido, enquanto que a água, que tem alto calor específico, demorou para esquentar, mas também vai demorar para resfriar. A água vai passar um bom período ainda quente. Então, galera, um abraço. Espero que essa videoaula traga mais informações para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Então, galera, quem fala aqui é o professor Carlos Alípio e é mais um prazer trazer essa videoaula para vocês. Nessa videoaula vou trazer para vocês dois tópicos bastante importantes da parte de termologia, que é chamada de termometria e calorimetria. E dentro deles nós iremos resolver algumas questões. Para começar o nosso bate-papo de hoje, vou propor a questão número 1, que diz o seguinte: o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A medida da máxima temperatura foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit? Então observe que é uma questão bem simples e que ela propõe ao aluno uma relação entre duas escalas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Ele quer que você transforme 60 graus Celsius, quanto corresponde 60 graus Celsius, na escala Fahrenheit. E aqui nós temos as alternativas. Vamos à resolução. Primeiro você tem que lembrar que existe uma equação que serve exatamente para converter a temperatura entre as escalas que nós conhecemos, que basicamente são três: a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. No caso da questão, aqui é uma relação entre a escala Celsius e Fahrenheit. Isso quer dizer que a Kelvin não vai entrar. Então vai ficar Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Como a questão está propondo, ela está dando a temperatura na escala Celsius, que é 60. Então no lugar de Tc, coloca 60. Então fica 60 sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. E agora nós teremos que fazer uma operação chamada meios pelos extremos, ou seja, nós vamos multiplicar o 5 vezes o Tf menos 32 e o 60 vezes 9. Lembrando que o 5 vezes Tf menos 32 tem que estar entre parênteses, porque o 5 está multiplicando todos os elementos que estão no lado esquerdo. E como o 5 está multiplicando todos os elementos do lado esquerdo, ele está multiplicando o Tf, então vai ficar 5Tf menos 5 vezes 32, ou seja, nós estamos utilizando a operação distributiva nessa parte da questão. Então vai ficar 5Tf menos 5 vezes 32, que vai dar 160, igual a 540. Para continuar a resolução, nós temos que passar o 160, que está negativo, do lado esquerdo para o lado direito. Lembrando que sempre passa com a operação contrária. Se aqui está menos, vai passar para o outro lado como mais. Então 5Tf vai ser igual a 540 mais 160, totalizando 5Tf igual a 700. O 5 está multiplicando, passa dividindo, 700 dividido por 5, 140 graus Fahrenheit, representando a alternativa C. Resposta correta, letra C. Veja que é uma questão bem simples, bem trivial, não tem nada de complicado na sua resolução. A questão número 2 é uma questão que tem um grau de dificuldade um pouco maior, mas ela não é tão difícil assim. Para isso, vamos ler a questão aqui.
Um termômetro está graduado numa escala X, tal que 60 graus X corresponde a 100 graus Celsius e menos 40 graus X corresponde a zero. Uma temperatura de 60 graus Celsius corresponde aqui à temperatura lida no termômetro na escala X, ou seja, calma. Aqui a questão propõe uma escala arbitrária X, que alguém criou, e ele diz que essa escala X ela se corresponde com a escala Celsius. E ele diz que quando é 60 graus na escala X, 60 graus na escala X corresponde a 100 graus na escala Celsius. Quando é menos 40 na escala X, menos 40 corresponde a 0 grau na escala Celsius. Lembrando que 100 é o ponto de ebulição da água e o 0 corresponde ao ponto de fusão da água. E a questão propõe quanto equivale 60 graus Celsius na escala X. Então, para resolver essa questão, nós temos que achar uma equação que relacione a escala X com a escala Celsius. Para isso, eu vou colocar alguns passos para você fazer, que é montar as duas escalas, a escala Celsius e a escala X, e colocar as correspondências entre as escalas. Ele diz que quando na escala X é 60, esse 60 corresponde a 100 na escala Celsius. Quando na escala X é menos 40, esse menos 40 corresponde a 0 na escala Celsius. E para achar uma equação de transformação entre essas escalas, você vai chamar aqui na escala Celsius um ponto arbitrário, que você vai chamar TC, e esse TC vai corresponder a uma temperatura Tx na escala X. E vai seguir o seguinte procedimento. Você faz o do meio, o ponto do meio, que você chamou aqui de TC, menos o de baixo, que é 0. Então vai ficar TC menos 0, dividido pelo de cima, 100 menos 0. Isso analisando a escala Celsius. O do meio menos o de baixo, numerador, dividido pelo de cima menos o de baixo, denominador. Igual. Do mesmo jeito que você fez na escala Celsius, você vai fazer na escala X. O do meio menos o de baixo, que vai ser Tx menos 40, porque a temperatura inferior é negativa, então vai ficar Tx menos 40, e o de cima menos o de baixo, que vai ficar 60 menos 40. Montada a equação, podemos fazer a regrinha de sinal, jogo rápido aqui, menos por menos mais, e fazer as operações básicas. Ficou TC sobre 100, Tx mais 40, 60 mais 40, 100 embaixo também. Como nós temos 100 no denominador do lado esquerdo e 100 no denominador do lado direito, nós podemos cortar, nós podemos simplificar, levando a seguinte equação de relação entre as escalas. TC igual a Tx mais 40. Então, com essa equação, para essa questão, é possível a gente saber quanto é que corresponde 60 graus na escala Celsius na escala X. Só basta agora colocar em TC o valor de 60, que corresponde à temperatura em Celsius, que no caso vai ficar 60 igual a Tx mais 40. O 40 está positivo, passa para o outro lado negativo, para isolar Tx. 60 menos 40, 20. Então a temperatura Tx, que corresponde a 60 graus Celsius, é 20 graus X, alternativa D. Questão bem trivial, bem simples, tem um nível um pouco mais alto, mas também muito tranquila de se resolver. Bem, dando prosseguimento, vou falar um pouquinho agora sobre os processos de propagação de calor. Então nós temos 3 processos de propagação de calor: a condução, a convecção e a radiação ou radiação. O primeiro processo, condução, é um processo que ocorre no qual o calor é transmitido de partícula para partícula. Então, se você tem uma panela metálica e ela está, digamos, exposta ao fogo, essa parte de baixo da panela.
Se você estiver segurando no cabo aqui da panela, o cabo sendo de metal, com o passar do tempo você vai perceber que o calor que é fornecido aqui embaixo ele vai chegar até a sua mão. Porque o calor ele se propaga de partícula para partícula, de uma partícula para a sua vizinha, até que todo o calor se distribua até chegar à sua mão e provavelmente queimar a sua mão. Então, muito cuidado. Por isso que as panelas elas têm que ser fabricadas com cabos ou de plástico ou de madeira, porque são isolantes térmicos, porque senão irá ocorrer o processo da condução térmica. O segundo processo é o processo chamado de convecção. Esse processo ocorre em fluidos, líquidos ou gases, que ele é explicado da seguinte forma. Quando você coloca um fluido, ao receber calor de uma chama, o fluido ele não vai aquecer de maneira igual. Vai ter uma parte que vai aquecer mais rápido do que a outra. Na figura aí da telinha, nós sabemos que o fluido que está aqui mais próximo, ele aquece mais rápido, ou seja, ele vai atingir uma temperatura maior do que o fluido de cima, ou seja, o fluido da parte inferior da chaleira vai estar quente, enquanto o da parte superior vai estar frio. E todo fluido quente, ele se torna menos denso. E tudo que é menos denso tem a tendência de subir. O fluido frio, que é mais denso, tem a tendência de descer. Esse movimento de subida do fluido quente, menos denso, e de descida do fluido frio, mais denso, é chamado exatamente de convecção térmica. Ou seja, a transmissão de calor por movimento de partes de um fluido. Né? Um parênteses bem legal para a gente entender o processo de maneira mais prática é pensar que o ar-condicionado, o condicionador de ar, ele tem que ser posicionado na parte superior de uma sala. Porque o ar que sai de dentro do condicionador de ar, do ar-condicionado, ele é frio. E o fluido frio ele é mais denso, tem a tendência de descer. Então, se ele for posicionado em cima, ele vai refrigerar a sala como um todo. Já se ele for colocado embaixo, esse processo vai ser dificultado, porque o fluido frio, que é mais denso, não vai conseguir subir, então não vai refrigerar a sala de maneira homogênea, uniforme. Né? Então, muito importante essa questão prática da física. O terceiro e último processo é um processo chamado de radiação ou irradiação, no qual o calor ele é transmitido por meio de ondas eletromagnéticas, que essas ondas não precisam de um meio material para se propagar. Uma observação importante é que tanto a condução como a convecção necessitam de meios materiais para ocorrerem. Perceba que para o calor se propagar, teve que existir a panela, as partículas da panela. Para a convecção ocorrer, teve que existir o fluido. Mas para a radiação ocorrer, o processo de propagação por radiação ou irradiação, não foi preciso nenhum meio material para que ocorresse a radiação. Então, tá aí os três processos. Ok? Dando prosseguimento aí, nós temos uma curiosidade, né, uma coisa bem interessante quando você está estudando calorimetria. E quando você entra dentro de calorimetria num conceito chamado de calor específico. E o calor específico é uma propriedade que todo material tem que vai indicar, por exemplo, se você tiver materiais de mesma quantidade de massa, qual desses materiais ele requer mais ou menos energia para aquecer. Ou seja, quem é que aquece mais rápido do que outra substância. E um exemplo bem prático do nosso cotidiano é a questão da água. Por exemplo, em cidades litorâneas, como nós estamos próximos, cidades litorâneas são cidades muito próximas do oceano, do mar, quando o sol irradia durante o dia, o mar ele vai funcionar como um fator de equilíbrio na temperatura, porque a água é uma substância que tem alto calor específico, e toda substância que tem alto calor específico, ela tanto demora a esquentar, quanto demora a resfriar. Isso quer dizer que em cidades litorâneas, as temperaturas não variam em valores extremos. Durante o dia não fica muito quente,
e durante a noite também não fica muito frio. Então, em cidades como Natal, cidades que têm mar, então o fator da água ele vai influenciar nos aspectos da manutenção da temperatura do ambiente. Então, como Natal tem muita umidade relativa no ar, essa água ela vai proporcionar um equilíbrio na temperatura, nem deixando a temperatura aumentar muito, nem diminuir muito. Agora, no deserto acontece um processo um pouco diferente. Lá, como tem escassez de água, não tem essa substância que vai regular a temperatura. Por isso que durante o dia, né, as temperaturas nos desertos chegam a valores muito altos, 40, 45 graus, e durante a noite chega a temperaturas muito baixas, 2 graus Celsius, enfim. Exatamente porque lá não tem uma substância que tenha alto calor específico. A substância que tem lá, que é a areia e o ar, tem um calor específico muito baixo, implicando dizer que vai esquentar e resfriar muito rápido. Durante o dia ela esquenta muito rápido e durante a noite também ela vai resfriar muito rápido, chegando a variações de amplitudes térmicas muito altas, né? No caso da praia, voltando para o exemplo da cidade litorânea, para a gente ilustrar essa questão do calor específico, nós podemos citar, por exemplo, durante o dia, a areia da praia e a água. Durante o dia, a areia da praia, como tem um baixo calor específico, quando o sol já está irradiando, rapidamente a areia aquece, porque ela precisa de pouca energia para aquecer. O calor específico dela é muito baixo. Já se você chegar na água, a água está fria, porque ela requer de mais energia para aquecer. Então, durante o dia, a areia está muito quente e a água fria. E durante a noite é o inverso. Como a areia tem baixo calor específico, ela esquenta rápido, mas também resfria rápido. Então, durante a noite, a areia já está bem gelada, porque ela vai resfriar bem rápido, enquanto que a água, que tem alto calor específico, demorou para esquentar, mas também vai demorar para resfriar. A água vai passar um bom período ainda quente. Então, galera, um abraço. Espero que essa videoaula traga mais informações para vocês e até a próxima, se Deus quiser.